No cenário projetado por Niemeyer, uma apresentação da velha guarda do samba. Isso aconteceu durante as comemorações do 4º centenário de São Paulo. Inaugurado como símbolo de uma metrópole moderna e industrial, o Parque do Ibirapuera acolheu homenagens aos bandeirantes paulistas e a um ritmo que era entendido como a mais autêntica tradição popular, negra e brasileira. Nessa festa, a exaltação aos paulistas se fazia nacional ao incluir os fundadores do samba. O local e o nacional se juntavam, assim como o novo e o antigo, o futuro modernista e a tradição popular. No palco estavam Pixinguinha, o mais famoso deles, e ao seu lado músicos negros menos conhecidos, como Bide da Flauta, Mirim e Alfredinho. Carioca, Pixinguinha era neto de africana e filho de um músico amador. Cresceu ouvindo flautas, violões e pandeiros dos grupos de choro do Rio e conviveu com sambistas como Senhor e Caninha, além de frequentar os pagodes das casas das tias baianas como Ciata na Praça 11. Com o pai, aprendeu a tocar flauta. Com o instrumento, se tornou conhecido. Em 1919, formou um grupo chamado Os Oito Batutas, com o qual viajou pela América Latina e Europa. Conheceu as bandas de jazz, músicos como Lou Armstrong, além do saxofone, que se tornou seu principal instrumento. Ampliou as referências sem nunca abandonar os sons da sua infância e juventude. João da Baiana, que também fazia parte dos Oito Batutas, tocava pandeiro e outras formas tradicionais de percussão, como o prato e faca dos sambas de roda da Bahia. Sua mãe era uma tia baiana, doceira e filha de santo lá da Cidade Nova. Era o único carioca da família, mas sempre se orgulhou das suas origens. Não havia apenas negros nos grupos de samba. Brancos também entravam no compasso. Almirante, que organizou o Velha Guarda do Samba, era um rapaz letrado, nascido na Vila Isabel. Junto com Noel Rosa, Braguinha e outros, fez parte do Bando de Tangarás. O estilo diferente do Partido Alto dos Baianos fez sucesso e agradou o público. Além de músico e compositor, ele escreveu sobre as tradições musicais cariocas e divulgou músicas e histórias em programas de rádio. Mas era também, como vemos aí, um autêntico sambista. Quem toca pandeiro e dança é Jacó Palmieri, filho de italianos. Junto com seu irmão Raul, também integrou a formação original dos Oito Batutas. Jacó e Raul não eram exceção ou raridade nas rodas de samba, que nos acostumamos a identificar como um ambiente apenas negro e brasileiro. Vários sambistas tinham origem imigrante e eram muito bons de ritmo e gingado. Pode botar água no feijão que tem muita gente boa nessa prosa. Donga também engrossava o caldo no conjunto Os Oito Batutas. Sua mãe, Amélia Quitunde, era filha de santo. Por isso, desde muito cedo, ele frequentou terreiros, rodas e festas de muitas tias da região. Foi dessas ocasiões que nasceu Pelo Telefone, um partido alto composto coletivamente que ele gravou em 1917 e que foi considerado o primeiro samba registrado em disco. Sempre houve, aliás, muito debate sobre as origens do samba, especialmente porque havia muita gente fazendo samba de jeitos bastante diversos. Qual é o verdadeiro samba? Durante uma entrevista, essa pergunta foi igualmente feita a Donga e a Ismael Silva, um outro ícone do samba carioca. Donga respondeu Pelo Telefone, reivindicando ter inventado o gênero. Para ele, o samba de Ismael e seus amigos do Estácio era apenas uma marcha. Tomara que tua paz. Ismael tinha uma resposta completamente diferente. Achava que Pelo Telefone não passava de um machixe e que o verdadeiro samba era Se Você Jurar. Claro, de sua autoria. Se você jurar que me tem amor, eu posso me regenerar.
Não se tratava apenas de uma briga pessoal entre compositores, mas de um debate musical com muitos significados. Já imaginaram um agrupamento carnavalesco na rua, andando, cantando pelo telefone, samba? Chefe da Antônio, tem que andar assim. Daí a transformação, olha que diferença grande, hein? Que diferença, hein? Tumbo. Nem tudo que se diz se faz, eu digo e serei capaz. E ficou esse estilo. Eu posso me regenerar. Pelo Telefone é um partido alto, composto coletivamente, tinha versos improvisados e era dançado da mesma maneira da apresentação no Ibirapuera. Já o Samba de Ismael era de autoria individual, tinha uma percussão mais pesada e era destinado a desfiles de rua ou a ser gravado em estúdios. Por isso era considerado mais moderno. A orgia, assim não vou deixar. Hoje você pode até não ver muita diferença, mas a polêmica ainda pegava fogo na segunda metade do século XX. Desde que o ritmo começou a fazer sucesso, os sambistas sempre disputaram a paternidade do gênero. Esse debate se tornou mais acirrado quando o samba se tornou, nos anos 30, um verdadeiro símbolo nacional. Por trás de versos e refrões, de discos e programas de rádio, havia um significado muito especial para o sucesso daqueles músicos. Para gente pobre como eles, era a esperança de ser reconhecido e ascender socialmente. Era a chance de virar o jogo num país marcado pela exclusão e pelo preconceito. O samba tem mesmo muita história para contar, e os sambistas mais ainda. Afinal de contas, gente como Pixinguinha, Donga, João da Baiana, Ismael Silva e tantos outros fazem parte da formação do Brasil e da imagem do país. Suas músicas e também as disputas que viveram desafiam nosso modo de pensar o Brasil. Quer mergulhar ainda mais nessa prosa?